Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elis Rebouças, aquela com 2 parafusos a menos e o resto todo solto. E se você tem interesse em começar nesse mercado promissor que é de bolo fake para casamento, não saia desse vídeo antes de tirar as suas próprias conclusões. Vai ser um bate-papo maravilhoso onde você vai entender como é que funciona esse mercado. Agora, se você está aqui pela primeira vez no meu canal, se faz a inscrição, se inscreva no meu canal, porque com certeza, além dos bolos, você vai ter bastante dica com flores. E aí, você não vai perder essa, né? E se você já é inscrito, dá o like. Eu sempre digo, se não der o like, o que acontece? Engorda. Tá engordando porque não deu like no vídeo de Elis. Então, quer emagrecer? É só dar o like, tá bom? Vamos lá. Bem, hoje a gente vai conversar sobre bolos fake para casamento. E tem muita gente que tem muita dúvida. Eu recebo mensagens diretas de pessoas que não são minhas alunas, porque as minhas alunas sabem como é que funciona. Mas muita gente que fala assim, Elis, o mercado de bolo fake, as pessoas querem bolos barato. Eu tenho uma vizinha que faz bolo por R$ 50 e é sobre isso que a gente vai conversar aqui e agora, tá bom? Eu vou explicar só um pouquinho para vocês da minha história, como esse projeto de bolo fake começou, para que vocês possam entender a realidade desse mercado. Eu trabalhei por muitos e muitos anos. Vixe, é uma velhice só, né? Mas tudo bem, estou no lucro. Eu trabalhei por muitos anos, há mais de 18 anos mais ou menos, diga-se de passagem, com bolos fake, com bolos para casamento, bolos verdadeiros. Então, eu sempre trabalhava com bolos verdadeiros e bolos assim, imensos de verdade. E isso me deu uma oportunidade de ser conhecida no meu estado. Eu sou baiana, né? E aqui em Salvador as pessoas me conheciam pela mulher do bolo gigante, bolos verdadeiros. E muita gente me falava e me questionava se eu tinha bolos para alugar. Porque os buffets começaram a querer bolos fake, não queriam mais bolos verdadeiros. Aí o que acontece? Eu mandava bolos grandes assim, com andares verdadeiros. Esse bolo tem 3 andares, mas ele é bem grande. E as pessoas achavam que o bolo era fake, por ser tão grande, por ser tão glamuroso. E os buffets também achavam, quando chegava na mesa, eles achavam que eram fake. E quando eles tinham a decepção que o bolo era o verdadeiro. Por que decepção? Porque eles tinham que cortar, sujar tudo, tirar a decoração. E aí o que aconteceu? Começou a febre do bolo fake. Nesse período, os buffets já não queriam mais os bolos verdadeiros na mesa, porque o que acontece? Quando você pega um bolo desse, que tá lá a decoração, hoje o bolo faz parte da decoração da festa, acredita nisso? Então, quando o buffet pega, que tem que cortar aquele bolo, tem que desfazer daquela história linda que tá ali, e aí o garçom vai ter que cortar na frente dos convidados, é uma sujeira só, é uma bagunça, e muita gente vai com pratinho, isso em qualquer classe social, tá bom, gente? Isso aí é normal, né? As pessoas quererem bolo, então as pessoas chegam, o garçom estava cortando e chegava perto, bote mais um pedacinho, então aquela remessa nem conseguia sair da mesa, porque já tinha gente encostando querendo mais um pedaço do bolo. E aí os buffets começaram a me solicitar bolo todo fake. Elis, por favor, não me manda bolo verdadeiro para aqui, para o meu buffet. Como na época eu só fazia os bolos verdadeiros e era com pasta americana, eu fazia todo fake. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. E o valor, Elis, baixava? Não, gente, não mudava. Eu mandava o bolo fake, que era em pasta americana, todo fake, e mandava um bolo para a copa. E o valor não mudava. Se era R$2.500, R$3.000 um bolo, continuava a ser R$2.500, R$3.000 o bolo. Elis, mas o buffet disse que só quer o bolo fake. Continuava sendo o mesmo valor, ou seja, só tirava o valor do bolo de copa, mas o restante a gente ainda
continuava fazendo, né? Então a gente continuava a ter o bolo verdadeiro na copa e o bolo fake na mesa. Mas quando o cliente queria só o fake, paciência, a gente fazia o bolo fake, o bolo todo fake e não mandava de copa. E aí a gente descontava o valor mais ou menos, para 80 pessoas, tirava, vamos dar só uma noçãozinha para que vocês entendam. Se o bolo era R$ 2.500 e você tirava lá 100 fatias, né? E se de repente a sua fatia era R$ 5, era R$ 500, 100 pessoas. E aí você tirava os 500, mas o bolo fake continuava por R$ 2.000. E o que eu quero falar com isso é que eu comecei a trabalhando, sim, porque os buffets começaram a exigir que fosse bolo fake. Depois os clientes mesmo só queriam os bolos fake e o bolo para copa. E aí eu larguei de fazer os bolos todo verdadeiro desse jeito e comecei a me dedicar a fazer. Só que eu percebi o seguinte, eu estava perdendo dinheiro. Fazia o bolo com pasta americana. Esse bolo, ele não tem tanta durabilidade. Quem trabalha com pasta americana sabe disso. A não ser que você tenha um ambiente com praticamente 24 horas com o ar-condicionado ligado. E ninguém aguenta, né? A energia está muito cara. E aí você não tem condição. Você vai manter esse bolo no ar-condicionado, não vem bom? Não, você tem que ter uma solução. E foi através disso, eu já trabalhava com porcelana fria, que é biscuit, há muitos anos, já fazia as minhas flores também, que é em porcelana fria, e aí eu tive a brilhante ideia de trazer toda a minha experiência de bolos verdadeiro para o meu bolo fake. E é por isso que eu estou aqui para explicar a vocês que valor de bolo fake por ser em porcelana fria não muda. Não muda, certo? Então, sendo que você tem que botar qualidade no bolo de vocês. Então, eu tenho aqui trabalho em bico de confeiteiro, trabalho em bordado com a própria massa, como a gente faz com glacê real, para quem é confeiteira também vai entender o que eu tô falando. Então, trabalho com o bico, que é aquela parte que a gente coloca a massa, né? Para quem não conhece, vamos lá. A gente coloca dentro daquele manga, né? Que chama antigamente, aquela manga de confeitaria e faz todo o processo. Então, a gente não mudou. E porque tem gente, Elis, que pega um bolo, tá alugando um bolo de R$ 50, continue alugando seu bolo de R$ 50, tá alugando um bolo de R$ 100, continue alugando seu bolo de R$ 100. Isso porque você ainda não sabe valorizar o seu trabalho. Isso porque você não conhece a grande gama da confeitaria. A confeitaria, ela não é barata e isso é confeitaria. Não deixa de ser confeitaria. Deixa de ser a partir do momento que você não faz um trabalho legal. A partir do momento que você vem com fita de cetim, com pérola de botar no pescoço e coloca no seu bolo e aquilo fica extremamente fake, aí realmente você não vai conseguir dar valor ao seu trabalho. Quanto é em média um bolo fake em primeiro aluguel? Um bolo de primeiro aluguel em porcelana fria é a partir de R$ 1.200. Depende muito do que você tenha. Você tem bolo para primeiro aluguel até de R$ 2.000 e R$ 3.000. Sim, tem bolo de primeiro aluguel por esse valor. Quando ele volta, ele vem com um valor muito mais abaixo, mas também não é extremamente mais abaixo. Ou seja, eu tenho um bolo aqui que tem 3 andares, que ele tem 20 de altura cada andar, é um bolo bem grande, um bolo bem estruturado. E esse bolo, ele é alugado aqui na loja por R$ 350. É um dos bolos mais baratos que eu tenho. Então eu tenho ele de 350 e tenho esse daqui que ele é menor, que ele é 250. É um bolo bem pequeno, né? Apesar dele ser 4 andares, mas é um bolo bem pequenininho. Então são os dois bolos mais baratos que eu tenho. Elis, a minha colega lá aluga um bolo desse daqui, ó,
por R$ 50, por R$ 100, certo? Bem, olha a qualidade dessas flores, olha a qualidade desse branco, olha a qualidade desse acabamento. Esses bolos aqui, todos eles têm mais de 2 anos, todos os que estão aqui, esses aqui têm mais de 2 anos. Então, eles me dão um retorno muito bom. E muita gente diz, mas se eu pedir R$ 250 em um bolo, a pessoa não vai valorizar. Porque você não se valoriza, é claro que as pessoas não vão se valorizar. Então, o que você precisa fazer é, primeiro, você se valorizar. Ganhar confiança em fazer um bolo lindo, cheio de detalhe, com mais detalhes possíveis, realista, para que sim, as pessoas passem a te valorizar. E qual a vantagem de você ter vários bolos por R$ 50, né? Ou R$ 100? Elis, minha colega ali, ela alugou 5 bolos no final de semana. E ela alugou 5 bolos, cada um por R$ 100, R$ 500, certo? Beleza? Ou a outra lá, que aluga por R$ 50, ela alugou 10 bolos por R$ 50. Faça a conta comigo. Aí vem Elis e aluga um único bolo por R$ 500. Qual a vantagem disso? Qual a vantagem? A vantagem é que eu escolhi os clientes certos, da maneira certa, o direcionamento certo, pessoas que entendem de alta confeitaria, que conhecem que um bolo padrão desse tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito, todos os detalhes do bolo tem que estar em harmonia com a decoração do evento, porque hoje os eventos são grandiosos, então você não pode chegar lá e botar qualquer tipo de bolo. E aí, simplesmente, a pessoa alugou 10 bolos por R$ 50, R$ 500. Eu aluguei um único bolo no final de semana, um exemplo, né? Por R$ 500. Qual a minha vantagem? Eu só troquei flores de um, eu só limpei um único bolo, eu só me cansei com um único bolo e fiquei com os R$ 500. A pessoa que alugou 10 bolos por R$ 50, ela teve um trabalho danado de arrumar os 10 bolos, trocar flores dos 10 bolos, trocar detalhe dos 10 bolos, limpar os 10 bolos e teve o mesmo R$ 50. Quer dizer, eu trabalhei menos e ganhei igualzinho com ela. É isso que vocês têm que entender. Não é a quantidade, e sim a qualidade do retorno que você tem. Então não adianta você alugar 10, 20, 30 bolos no final de semana, enquanto uma única pessoa aluga 1, 2, 3 bolos e ganha muito mais do que você está ganhando. E como é, Liz, que eu alcanço esse público? A área de confeitaria, a área de buffet chique, ele cresceu muito. E você precisa divulgar justamente para essas pessoas que querem bolos de padrões altos, que querem bolos padronizados, não querem simplesmente um bolinho que tem lá, é só para botar na mesa. Não, não é esse cliente que a gente tem. A gente tem um cliente que quer sim guardar de recordação uma foto linda, maravilhosa de um bolo perfeito, que diga aquele bolo foi o bolo do meu casamento. Certo? Mas não fica preocupado que, fulana, minha vizinha, ela trabalha com bolos fake e ela cobra muito barato. Eu tenho colegas que, perto da minha loja, pessoas perto da minha loja, que aluga bolo muito barato. E isso não abala a minha estrutura, porque eu tenho o direcionamento certo para os meus clientes. Os meus clientes chegam no momento certo. Deixa eu contar uma bomba aqui para vocês. Eu tenho uma estrutura de uma loja, onde uma parte é uma recepção, onde eu atendo minhas clientes e tudo, e a outra parte é onde a gente faz toda a produção de bolo, de flores. E a bomba essa loja trabalha fechada. Nem quem passa na porta, não é fechada assim de, mas tem uma porta de vidro, tem uma porta de vidro, mas aí você diz, tem a porta de vidro, o povo vê lá, não.
A porta de vidro tem um portão ainda depois, que é todo de chapa, ou seja, ninguém enxerga nada que está dentro da loja. Que loucura é essa, Elis? Exatamente. Eu não preciso deixar minha porta aberta para ter meu cliente todo final de semana. O que eu preciso é divulgação na internet. E eu só abro essa porta quando eu tenho horário marcado com o cliente. Ou seja, marcou horário comigo, pronto, tá horário, o cliente chega, a gente tira o portão, espera o cliente, atende o cliente, fecha-se a porta novamente. E é esse cliente que a gente quer. A gente não quer o cliente que passe da rua e fique curioso para saber se o bolo é de verdade ou se o bolo é fake. A gente não quer aquele cliente que passe e diga, a fulana ali é aluga de R$50. Não, eu quero aquele cliente que eu escolhi, que eu determinei lá na internet, que é aquele que eu vou mirar, é o alto padrão. E você também pode fazer isso. Eu vi uma pessoa falando hoje que não é pra gente pensar grande, é pra gente pensar alto. E eu achei interessante isso, né? Vamos pensar alto, não vamos ficar o tempo todo achando que a gente vai ficar, como minha avó dizia antigamente, né? Arrastando o chinelo o tempo todo. O que a gente não pode é ser desonesto com as pessoas, o que a gente não pode é não trabalhar correto, mas sonhar, querer ter um padrão diferente de vida, a gente pode. E isso aqui, ó, bolo fake, me deu um padrão diferente. O que aconteceu comigo? Eu parei de fazer bolos verdadeiros porque eu vi que sim, dava para substituir bem. Eu tô mais descansada, eu passava até 18 horas em cima de um bolo grandão assim, ó, porque ele ainda tem lá pra cima, não tá dando pra ver aí. Um bolo grandão assim, mais de 18 horas em pé fazendo bolo para casamento verdadeiro. E sim, tinha um bom retorno? Tinha. Um bolo desse, Elis, você cobrava, eu cobrava a partir de R$3.500. Um andar só de verdade, os outros fake com pasta americana, tá bom, gente? Não pode misturar biscuit em pasta. Fake com a pasta americana. E eu passava aquelas horas e horas em pé. Tudo bem, ganhava isso. Hoje eu ganho isso com um bolo fake que volta pra mim. Retorna-se o bolo, retorna-se as flores, retorna-se tudo e eu troco. Quando ele volta, ele já volta com valor abaixo do que foi o primeiro aluguel. Mas mesmo assim, esse bolo aqui ele é alugado por R$850, né? Você viu que eu falei de 250, de 350 e esse daqui é R$850. Alugo e muito. Por quê? Porque além de eu mirar nas pessoas certas, eu também produzo o trabalho correto. Ou seja, se eu botar um bolo de verdade e esse bolo fake, ninguém vai saber quem é o verdadeiro, quem é o fake, porque eles estão muito parecidos. E como é que eu posso desvalorizar o meu trabalho? Como é que eu vou desvalorizar o meu trabalho a partir do momento que eu faço um trabalho bacana como esse? Então, a valorização começa por você, começa por mim. Não adianta você trabalhar, fazer curso, estudar e simplesmente chegar e, não, as pessoas não valorizam. Quem não valoriza é você, porque se você determinar valor, sim, as pessoas vão valorizar. Você acha mesmo que as grandes marcas estão preocupadas do que você acha? Porque uma meia dela custa R$1.000? Você acha mesmo que as grandes marcas estão preocupadas? O que você acha que uma bolsa dela custa R$50.000? Você acha mesmo que as grandes marcas estão preocupadas que existem bolsas que é o valor de um carro ou até muito mais, um carro de luxo, que 50.000 já é um carro? Você acha mesmo? Elas não estão preocupadas com isso. E é isso que vocês ficam tão preocupados com o que as pessoas acham que acaba não se dando o valor real do trabalho de vocês. Então, se preocupe em fazer um bom trabalho, se preocupe aqui na sua cabeça em pensar
grande e alto. E se preocupe com o cliente que você mirou. Qual cliente, qual o tipo de cliente que você quer no seu ateliê? Né? O cliente que quer o bolinho o tempo todo de R$50 ou o cliente que não se incomoda de pagar R$500 em um bolo fake? 600, 700, R$800 pelo bolo que já está na casa. Claro, um bolo que você pague, que você vai fazer de primeiro aluguel é muito mais caro. E olha só, para quem fica dizendo aí, aqui ninguém valoriza. Praticamente, os meus clientes, todos vêm de outros bairros ou até mesmo fora do meu estado. E eu tô com uma cliente que eu estou desenvolvendo um bolo para ela, eu sou de Salvador, ela é de Cuiabá. Olha, a distância é muito grande. E ela comprou um bolo fake. E sabe quanto de frete? Eu não vou falar o valor do bolo, mas eu quero falar para vocês de frete. Ela vai pagar R$600 de frete. Exatamente, R$600 de frete para o bolo dela chegar até lá. Poxa, Elis, eu não estou falando do bolo, porque eu sei que se eu falar do bolo vocês caem para trás, mas eu estou falando do frete. E não foi um bolo grandioso, cheio de detalhe, um bolo que só tem mais flores, alguns pontos de flores. Exatamente isso, não tem nem aquela quantidade toda absurda de flores, também alguns pontos de flores, um bolo muito simples, mas ela tá pagando o valor de um bolo que talvez aí do lado tenha alguém que alugue o bolo pelos R$50, pelos R$100, pelos R$200, mas ela não achou confiante e é esse tipo de cliente que você quer. Eu tenho certeza absoluta. Então, lembre-se das grandes marcas que não está preocupado com o preço que você acha da bolsa dela. Ela não está nem aí para o que, se eu chegar nas redes sociais e dissesse que absurdo, que bolsa cara! Você acha mesmo que essa empresa que vende bolsa de R$50 está preocupada com o meu comentário? Não, gente. Então é isso que vocês precisam entender. Bolo fake para casamento é muito promissor. É um trabalho que te dá um retorno muito grande. Eu tenho apenas bolo pequeno, eu só tenho esse para você ter ideia. Estou agora fazendo os projetos de outros menores. Mas essas noivinhas aqui, elas normalmente casam em festa mais intimista, né? No caso, na casa ou dentro de um restaurante. E esse bolo, ele é campeão de audiência. Por mais que ele venha a ser pequeno, e é R$250, se você prestar atenção, você que está acostumado a alugar bolo baratinho, você sabe que você alugaria ele por R$150. Eu alugo ele por R$250 e é só para festa mesmo em casa, festa mesmo em restaurante, rapidinho. Elas poderiam exigir que fosse um bolo mais barato, mas elas querem também a qualidade do meu trabalho. Então, quer trabalhar com bolo fake? Quer trabalhar com esse mercado que é promissor? Pode acreditar, é um trabalho, um mercado promissor e um trabalho de excelência. Você faz apenas uma vez e lucra muitas vezes. Esse bolinho aqui, ó, por R$250, eu já ganhei uma fortuna em cima dele, né? Eu falo uma fortuna mesmo, porque se eu for colocar na ponta do lápis, ele já me deu aí para mais de 20 mil, porque ele tem muito tempo e ele é alugado às vezes 3 vezes no mês. Tá ruim, porque como eu tenho outros bolos, né? Ele aluga, outros alugam, então é um retorno muito bom. Trabalhar com bolo fake é sempre um bom retorno. Então, se você tem vontade de trabalhar, continua seguindo a gente aí aqui no YouTube. Se ainda não me segue, segue e ativa as notificações e mais, dá o like, viu? Porque se não deu like, engorda. E você não vai querer isso, né? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, porque ó, fui com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto. Aguardo vocês.